sabe que eu não tinha parado pra pensar nisso? É. Porque a minha inveja pode até ser notada por alguém, Pode ser até notada por mas alguém. não necessariamente. Sim, ela pode ser imperceptível, né? É um pecado que É, tá ali guardado. Matar é notável É. em todas as outras ações da transgressão dos mandamentos. Mas o de fora, o íntimo, isso significa uma coisa. Isso significa uma coisa, que o que Jesus falou, a abordagem lá no Sermão do Monte, quando ele falou sobre pensamentos, quando ele falou sobre a atitude interna diante do mandamento, uma vez que vocês já comentaram aqui, por exemplo, o mandamento não adulterarás, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela, ou seja, o adultério está mais do que no ato de se deitar com uma mulher que não te pertence, que não é tua, com a mulher do outro. O adultério está em desejar, em cobiçar a mulher do outro. Você já... O Davi, ele não adultera no momento em que ele se deita com Betseba. Ele adultera no momento em que ele cobiça Betseba do alto do seu palácio. Fora o íntimo, ninguém via a cobiça de Sim. Davi. É o único mandamento dos 10 que trata fora o íntimo. Aí quando Jesus chega no Sermão do Monte e abre aquele leque ensinando a aplicabilidade do mandamento, na verdade é algo que já estava explícito da lei, porque se você olhar para o 10º mandamento, já estava abordando o foro íntimo do pensamento. Cobiçar tem a ver com pensamento. Cobiçar tem a ver com aquilo que você acalenta no seu coração. Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu pecado, mas isso já estava aqui no mandamento. Ele apenas abriu um pouco mais o leque. Ah, Jesus colocou uma coisa nova. Não, o mandamento já falava do foro íntimo. Você cobiçou as coisas das pessoas, e isso aconteceu em foro íntimo, e a verdade é que a prática do pecado, ela é apenas a consequência de um pecado que já aconteceu no seu interior. Ou seja, você cobiçou alguma coisa de alguém e foi capaz de matar por isso. Uhum. Então, o pecado primeiro aconteceu aqui dentro. Você cobiçou a mulher de alguém e foi capaz de adulterar por isso. Cometeu Então, o a ato. cobiça, ela muitas vezes pode ser a origem da quebra de outros mandamentos. Sim. Você se lembra de Tiago, capítulo 2:10? Qualquer que tropeçar em um só ponto da lei se torna culpado de todos. Sim. Quando eu sou invejoso, quando eu cobiço, na verdade eu transgrido os 10 mandamentos de uma vez. Quando eu transgrido o sábado, eu transgrido os 10 mandamentos de uma vez. Não há transgressão de um mandamento, há transgressão sempre dos 10, porque eles não estão isolados, eles estão entrelaçados. Um exemplo muito claro, se eu, por exemplo, adultero, significa que eu cobicei, matei o sentimento da minha mulher ao traí-la, feri, eu matei a minha própria vida, matei o meu relacionamento com Deus, eu menti. Aí você começa a perceber que um ato só engloba os 10 elementos da transgressão. Se o sábado promete o descanso, eu agora perdi o meu descanso da minha alma, porque eu estou agora angustiado com o pecado que eu cometi. Eu deixei de adorar a Deus e adorei uma outra pessoa acima do que ele me orientou a fazer. Então essa pessoa foi mais importante para mim do que o próprio Deus, idolatria. Todos os pecados estão inseridos em um único. Ou seja, você faz um ato, então você transgrediu os 10. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uau, nossa, a gente já começou e já... Tanta coisa, já tá quase podendo terminar já. Já explodindo o planeta Terra. Meu todo, né? pai do céu. É um negócio bem... E tanto é que foi o pecado original, né, mano? O pecado original. Muita coisa começou ali, né? Porque, por exemplo, a mentira também começou ali já, né? No céu. Mas realmente o ponto que deu origem ao mal... É, de fato, a cobiça. É, de fato, a cobiça. E a cobiça, ela surge em função de uma sustentação. A alimentação do seu eu. Uhum. Porque eu quero satisfazer o meu eu, então agora eu cobiço o seu celular. Porque eu quero satisfazer o meu eu e isso te pertence, eu vou roubar de você. Porque eu quero satisfazer o meu eu e para facilitar essa satisfação eu vou mentir para você. Uhum. Então, para satisfazer o meu eu vou ter que fazer alguma coisa que é uma transgressão. Então, qual que é o alicerce do pecado? Orgulho. Por isso que Ellen White é muito clara ao dizer que é o pecado que Deus mais odeia e o que menos esperança incute. Porque o orgulhoso ele não abre a janela para que a solução chegue,
porque ele é autossuficiente, ele vive em satisfação do seu eu. E por isso a dificuldade de tentar resolver o problema. E você sabe que Deus deu oportunidade para o diabo para que ele não se transformasse no que ele se transformou. E todavia ele se recusou ser submisso a Deus. Colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens. Sim. Ele cobiçou o posicionamento Sim. do Cristo, né? Ele quis satisfazer o seu eu. De modo que eu poderia afirmar, como John Stott afirma, que todo pecado é a satisfação do eu, porque tem isso por base. Então, o egoísmo e o orgulho, de fato, é o pecado que Deus mais odeia, porque ele alimenta todas as transgressões que são colocadas em evidência nos mandamentos. Uau. Bom, aqui nessa série, pastor, a gente foi contando com a participação da nossa audiência e a gente colocou aqui o quadro Fato ou Fake. Fato ou fake? Então você vai me Isso dizer... aí é pior que a prova do Enem. Você vai me dizer se a frase aí é fato Isso é ou se é vestibular fake. de medicina para federal, irmão. Teologia, vestibular de teologia agora. Misericórdia. Vamos lá. Vamos colocar o primeiro na tela aqui, ó. Cobiçar é mais tranquilo que cometer outros pecados grandes como roubo ou mentira. Fato ou fake? E acho que a gente já meio que respondeu, hein? Mas antes de falar fato ou fake, a respeito disso aí, é preciso uma explicação. Uhum. Se você está fazendo análise sob a perspectiva humana ou se você faz análise sob a perspectiva divina. Boa. Porque existem respostas diferentes. Exemplo, sob a perspectiva humana, isso aqui é fato. É mais tranquilo que você cobice o meu Apple Watch ou o meu telefone do que você me mate para ter isso Eu não tô daqui. cometendo um crime cobiçar. Não, um crime humanamente falando, não. É. Então, você está pecando, mas as consequências são menos trágicas se você não alimentar isso um pouco mais adiante do que você simplesmente me matar. Uhum. Beleza? Talvez você me mate por causa da cobiça. Talvez. Você chegue a esse ponto extremo. Mas se você ficar só na cobiça sem me matar, eu preferiria. Eu preferiria. Na esfera humana, ok? Agora, por exemplo, Jesus disse, não matarás, mas se você odiar, você já assassinou. Então, na ótica divina, a gravidade é a mesma, perfeito? Na ótica humana, a repercussão é diferente. Ninguém vai preso porque cobiça. Eu nunca vi ninguém à comissão da igreja para ser disciplinado porque invejou. Acho que não tem. Eu nunca vi. Agora, as pessoas são presas e disciplinadas porque roubam, porque matam. Então, você percebe que uma coisa é a esfera humana. Sim. Outra coisa é a esfera divina. Considerando a esfera divina, que eu acho que é o que é mais válido para o desenvolvimento cristão, cobiçar é mais tranquilo que cometer outros pecados grandes como roubo e mentira? Fake. Porque na esfera divina, o pecado não tem pecadinho, pecadão, como sempre fomos ensinados. Uhum. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não existe isso. Todo pecado aos olhos de Deus é gravíssimo, ok? Todavia, na esfera humana, cobiçar é mais tranquilo, mas o que estamos levando em consideração é a esfera divina. Então, cobiçar está em pé de igualdade, tanto é que faz parte dos 10 mandamentos. E não tem um mandamento menor e um mandamento maior. Sim, Mandamentos são muito iguais. importante. Pode até ter episódio do Hope Hour aqui maior ou menor sobre cada um dos mandamentos, mas o peso do mandamento é o mesmo, né? Vamos lá, fato ou fake? Cobiçar algo é o mesmo que querer melhorar de vida. E Cobiçar algo é o mesmo que querer melhorar de vida. Vamos lá, a gente também precisa fazer uma consideração aqui. Querer melhorar de vida, ter uma meta, um objetivo e trabalhar por isso não é pecado. Ok? Concordo. A sua roupa está rasgada, você quer melhorar e você quer ter um casaco novo. Isso não é pecado. A sua casa está com goteira, você mora de aluguel e você quer partir para algo melhor, vai trabalhar por isso, se esforçar por isso. Então, isso não é pecado. Então, a gente tem que estabelecer uma diferença entre desejo e cobiça, ok? Vamos falar o seguinte aqui, ver se você que está me assistindo agora, nos assistindo, vai ter esse entendimento. A direção é a seguinte, toda cobiça é um desejo, ok? Sim. Toda cobiça é um desejo, mas nem todo desejo é cobiça. Claro. Eu posso estar desejando, mas não nesse sentido de pecado, né? De querer o que é do outro. Porque a cobiça, ela
ela te leva a fazer qualquer coisa, pagar qualquer preço para você ter o objeto do seu desejo. Sim. Exemplo, se eu precisar matar para satisfazer a minha cobiça, pisar em alguém, deixar alguém para trás, mentir, trapacear, roubar, eu vou fazer. Cobiça. A cobiça, eu pago qualquer preço para obter o objeto do meu desejo. Agora, o desejo por si, no desejo de que você produza alguma coisa, mas não a qualquer preço, mas sob o regime do princípio, isso é saudável, ok? Eu desejo fazer uma viagem especial com a minha esposa, eu desejo passar numa prova. Agora, a que preço é isso? Sob os princípios de Deus, isso não é errado, sendo regido todo o processo pelo princípio de Deus. Agora, se eu ferir os princípios de Deus para obter o objeto do meu desejo, aí então o caminho se tornou perigoso e pecaminoso.